Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olha, eu de volta, iniciando nossa segunda unidade. Ah, Irei falar hoje do nosso primeiro assunto da segunda unidade, que é a terceira etapa do processo de enfermagem da SAI, que é o planejamento dos resultados esperados. Na primeira unidade, nós vimos sobre todo o processo de enfermagem, sobre o que era a SAI. Nós vimos também a as teorias da enfermagem, a importância delas para a SAI, né, para o planejamento. E nós adentramos nas etapas da SAI. Na primeira etapa, que é o histórico de enfermagem, que é onde a gente vai coletar as informações, nós vamos ah, delimitar as necessidades do paciente, as necessidades e os problemas do paciente, do indivíduo, da pessoa e da coletividade, a partir das informações obtidas na primeira etapa. Ah, Vimos que a primeira etapa é composta pela anamnese, pelo histórico, investigação, e aí tem várias etapas, né, que compõem o histórico de enfermagem, desde a queixa principal até a história de doença pregressa, hábitos de vida, alergias, enfim, várias questões. Inclusive, caiu uma questão na prova e muita gente confundiu, né? Na nossa avaliação tinha um caso clínico, eu dei o caso era uma admissão, era um caso clínico que tinha uma admissão, as etapas do histórico de enfermagem, muita gente não soube identificar as etapas lá do histórico e dizer que etapa era aquela e identificar a queixa principal. Tem queixa principal no histórico, naquele caso, e não fizeram isso, acho que vocês se confundiram, tá? E a partir do histórico a gente delimita problemas, e a partir de problemas vamos para a segunda etapa, que é o diagnóstico de enfermagem, né? Que é diferente do diagnóstico médico. Diagnóstico médico é diagnóstico de doença, quem dá é médico. Diagnóstico de enfermagem, só quem dá é enfermagem ou enfermeiro, né? É algo específico do enfermeiro. Os diagnósticos de enfermagem são baseados nas necessidades do paciente. Então, o diagnóstico é delimitação de necessidade em cima dos problemas que esse indivíduo ele vem apresentar. E após o diagnóstico, a gente vai para a terceira etapa, que é o planejamento dos resultados esperados. A partir daquele problema, o que a gente vai planejar com ele? Ou seja, o que a gente quer que ele melhore, que ele evolua. O planejamento vai nos dar uma visão melhor, né, desse prognóstico do paciente, de um prognóstico positivo, em quanto tempo ele vai melhorar, ou ele tem perspectiva de melhorar. É um planejamento. Como é um planejamento, ele pode ser revisto, refeito ou não. Isso vai depender de todo o contexto da SAI, a terceira etapa, que é o planejamento dos resultados. Então, a gente planeja, mas ele pode sofrer modificações, a depender do quê? A depender do diagnóstico de enfermagem, se estiver equivocado, a gente tem que consertar. A gente pode também modificar os resultados esperados a partir da implementação do cuidado, que é a próxima etapa, que irei falar também. Então, assim, a partir da avaliação. Então, enfim, é um planejamento, mas que pode permanecer se a gente cumprir, né? E ele vai sumir porque a gente avaliou e vimos que alcançamos esse resultado, ou reavaliarmos, né? E aí agora vamos entender um pouquinho o que vem a ser esse planejamento dos resultados esperados. A telinha vocês estão vendo aqui, do ladinho direito de vocês, vou tentar ampliar um pouquinho, tá? Vocês estão vendo aqui, eu vou estar aparecendo aqui para vocês. Pronto. Então, a primeira etapa, histórico, investigação. A segunda etapa, diagnóstico de enfermagem. A terceira etapa, planejamento dos resultados esperados, né? Esse planejamento que, na verdade, são as prioridades para os problemas. Esse planejamento nada mais é do que o estabelecimento dessas prioridades para os diagnósticos. São resultados que a gente fixa com o indivíduo, com o paciente, ou a gente, ou em cima dele, ou junto com o paciente, a gente estabelece. Para que esse resultado? Para a gente ter um norte, né? Do que devemos corrigir, do que devemos minimizar, do que devemos evitar. É um plano de ações para se alcançarem resultados em relação ao diagnóstico de enfermagem, né? E como vai ser esse plano de ação? O planejamento ele é escrito com verbo, com verbo, né?
no futuro. Exemplo, o paciente deverá melhorar ou deverá apresentar melhora. Olha, deverá ou irá são verbos no futuro. Então, eles são a raiz do nosso planejamento, ou seja, da escrita do nosso planejamento. Então, quando eu coloco, o paciente deverá apresentar a melhora da dispneia, olha, a dispneia é um problema e ela é a raiz do nosso diagnóstico de enfermagem. Tá lá, primeira e segunda etapa. Estamos na terceira. A terceira é escrita em cima dele. O paciente deverá apresentar melhora da dispneia, né? Olha a raiz, a questão do verbo no futuro, mas o problema, né, que vem depois do verbo. Deverá apresentar melhora da dispneia. Em quanto tempo? Porque você deve estabelecer um tempo que o paciente começará a apresentar melhora após o cuidado. Então, vamos lá. Eu percebi que ele está com dispneia. A própria dispneia ela me apresenta como diagnóstico de enfermagem hipoventilação, o paciente está ventilando muito pouco, ele está com a troca gasosa prejudicada por conta dessa dispneia, então tudo isso é o que? Meu problema, meu diagnóstico. Pronto. Aí eu vou escrever meu planejamento. O paciente deverá apresentar melhora da dispneia, ou apresentar melhora na ventilação em até 2 horas. Mas por que eu estabeleci 2 horas? Porque quando implementar meu cuidado e eu colocar como desses cuidados no meu plano de cuidado, que é a quarta etapa, que eu vou explicar para você, mas quando eu colocar, vamos deixar o leito em posição semifowler, paciente em posição semisentada, vamos aumentar a oferta de O2 conforme prescrição médica, estava em 2 litros por minuto, vamos colocar 5, vamos, vamos administrar broncodilatadores, como o médico prescreveu. Então, isso é o que? É um plano de cuidado que eu escrevi para que ele apresente essa melhora em cima do meu resultado, que é antes. Então, quando eu boto o paciente apresentará a melhora da dispneia em até 2 horas, é porque quando eu escrever meu plano de cuidado, eu tenho que escrever um plano de cuidado eficiente para que em 2 horas ele apresente melhora. Mas, Pablo, esse é o meu resultado. E se ele não der efeito, se eu ver que eu não alcancei esse meu planejamento, não tem problema. Você avalia, e a avaliação ela é constante, apesar dela ser etapa, ela é constante. Você retorna e coloca. 2 horas é suficiente? É. Ele apresentou melhora? Não. O que aconteceu? Aí eu avalio todas as etapas da SAI. Mas é um norte que vai te dar para ver se o paciente ele evolui positivamente ou não, se ele tem um bom prognóstico ou não. Daí a importância da gente planejar a assistência e planejar esses resultados. Porque eu espero alcançar algo, mas à medida que minha SAI vai sendo implementada, eu vou avaliando e vejo se eu alcancei esse resultado ou não. E aí eu posso voltando todas as demais etapas e corrigindo tranquilamente. Mas eu preciso ter ela para me dar esse norte, para saber mais ou menos quanto tempo eu vejo um prognóstico positivo no paciente, né? Cada necessidade, gente, e cada indivíduo ele vai ter um resultado diferente, né? Ele vai ter um planejamento diferente. Se você tem um paciente com dispneia leve, porque ele, enfim, ele está com algum outro problema de base, uma gripezinha leve, né? Uma gripezinha que tem uma complicaçãozinha, mas nada muito grave. Logo, que a dispneia dele é mais fácil de ser tratada do que de um paciente que não está com gripezinha, mas está com pneumonia. Olha que o problema é o mesmo, mas são pacientes, indivíduos diferentes, com doenças diferentes. Então, o planejamento vai ser distinto e vai ser único. Ele não é igual, ele vai ser único para cada indivíduo, para cada pessoa. O resultado ele se alinha e determina quais problemas ou necessidade do indivíduo é urgente ou não e precisa de atendimento imediato ou não. Por que isso? Porque você vai estabelecer aquele cuidado e atendimento a curto, médio e longo prazo. Óbvio que o paciente em emergência, ele requer um cuidado imediato, está com risco iminente de morte. Então, meu planejamento ele é rápido para as primeiras horas. Né? Chega um paciente com IAM, ele está com uma dor em região epigástrica, né? Ele está com uma dor muito forte, está com uma dor sufocante no peito. Ele chegou lá relatando isso na emergência. Você vai estabelecer esse cuidado para que ele melhore na primeira hora ou vai botar que ele melhore daqui 6 horas?
Primeira hora, emergência. Então, quando eu coloco o paciente deverá apresentar melhora da dor na região na região precordial, né, na região da altura do músculo cardíaco, em até 1 hora, porque é algo urgente, ele pode estar infartando. Então, eu tenho que estabelecer medidas para que em 1 hora ele melhore dessa dor. Se eu coloco em 6 horas, o cuidado não vai ser eficiente. Esse paciente pode o quê? Pode vir a óbito, porque ele está infartando. O infarto, ele é o quê? Ele é uma doença cujas complicações requerem um cuidado imediato, né? Em curto prazo, em pouco tempo. Então, a gente tem que ter essa noção de cuidado imediato, que é rápido, imediato, e o cuidado mais longo, né? Um cuidado mais longo. Ou seja, o paciente que requer o cuidado a curto, médio e longo prazo. A gente tem que ter noção disso. Os problemas urgentes, eles são aqueles que interferem na estabilidade hemodinâmica do paciente, que faz que ele corra risco iminente de morte. O que é hemodinâmica? Que vai mexer com todo o seu... Que vai mexer com o quê? Seu sistema cardiovascular e respiratório, que venha mexer com sua saturação, com a respiração, com a pressão, com a frequência cardíaca, com todo o seu sistema hemodinâmico, né? Que venha manter o equilíbrio dele. E tudo aquilo que vem até interferir no equilíbrio hemodinâmico do paciente, né, no equilíbrio cardiocirculatório e respiratório dele, é aquilo que mexe nesse equilíbrio é algo que vai colocá-lo em risco iminente de morte. Então, todo problema do paciente que coloque ele em risco iminente de morte, os cuidados eles são mais rápidos, são a curto prazo, então a hora tem que ser mais rápida para que ele venha apresentar uma melhora. Então é importante a gente envolver o indivíduo na discussão, se assim possível for, né, para que ele saiba do que ele precisa e do que ele necessita. Então aqui tem uma coisa interessante, os resultados esperados, ele é um componente essencial da fase de planejamento. Quando você vai planejar, você vai anotar o seu plano de cuidado, você tem que planejar o quê? Os resultados. Como e quando ele vai apresentar a melhora desse problema. Por que isso? Porque quando a gente avalia o resultado, a gente vai verificar se o diagnóstico de enfermagem foi solucionado, foi minimizado, se a prescrição foi eficaz, se o problema está correto ou não, se a gente fez uma avaliação dele lá no histórico adequada. Então, o resultado ele nos permite, ele é um norte para a nossa avaliação de todo o processo de enfermagem e do método implementado da SAI. Se os resultados eles não forem alcançados, a gente reavalia o diagnóstico, verifica o prazo estipulado e vê o cuidado prescrito também. Os resultados, eles devem estar relacionados com a reação humana, né? Ou seja, com a reação que ele vem apresentar no diagnóstico de enfermagem. Lembra da relação causa e efeito? Ou seja, o resultado ele tem que estar relacionado com a causa, né? Na verdade, com a causa não, com o efeito, com a reação que o ser humano ele vai sofrer a algo. Exemplo, dispneia relacionada a hipoventilação. A gente tem que melhorar a dispneia, porque melhorando a dispneia, a hipoventilação vai sumir também. O resultado ele tem que ser baseado no que o indivíduo apresenta e não no que a gente acha. A gente não trabalha com achismos, são com as evidências que ele vai me apresentar. O planejamento ele tem que ser claro, tem que ser conciso, direto. Ele é mensurável por conta do prazo, né, que você estabelece. Então, ele é mensurável. É um diagnóstico realista se o paciente ele está imobilizado no leito, se ele está com a úlcera por pressão, com a ferida por pressão, né, enfim. São vários os termos que a gente se utiliza, tem os mais atuais e os mais arcaicos, mas enfim, uma úlcera por pressão, uma ferida por pressão, enfim. Em região trocantérica direita ou em COX, né? Se ela está com segundo grau, terceiro grau, então a gente sabe quando a gente vai estabelecer o tempo de cuidado, de recuperação, ele não vai ser em 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas a gente já fala em dias. Por quê? Porque requer o
período de quê? De cicatrização, de recuperação tecidual. Então, a gente tem que estar avaliando isso. Uma coisa é a hemodinâmica do paciente, tem que ser algo para agora. Outra coisa é a recuperação tecidual, que não é algo em 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas tem a ver com toda a fisiologia do organismo da pessoa e o processo de cuidado implementado para ver se a pessoa ela reage àquele cuidado a um prazo maior. Né? No caso, 15 dias, 20 dias, 30 dias, a gente vai ver o período que aquele tecido vai se recuperando. Então, a gente tem que estar tendo esse pensamento, esse raciocínio crítico e clínico para estar estabelecendo o período, a hora, o dia, o mês, o período que esse paciente está recuperando. E aqui nós temos um exemplo, eu deixei esse exemplinho aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem a escrita. Olha aqui. Olha primeiro de tudo aqui, nós temos um diagnóstico, onde está certinho aqui, nós temos um diagnóstico de enfermagem. Lembrando que o resultado ele é baseado no diagnóstico, tá? Então vamos lá. O diagnóstico é integridade tissular prejudicada relacionada com imobilização física e circulação alterada, evidenciada por ferida com área de solapamento na região trocantérica direita, uma área de compressão. Por quê? Está havendo uma compressão na região trocantérica direita, porque a pessoa está imobilizada, está no leito muito tempo, não houve mudança de decúbito, então se ele ficou naquele decúbito o tempo todo, há uma área de compressão, né, de atrito que está em contato com o leito. Então, aquilo vai o quê? Vai prejudicar a circulação, vai tornar o tecido, quando a gente fala de integridade tissular, ou seja, o tecido vai ficar prejudicado e aí a possibilidade de uma ferida por pressão é maior. Então, quando eu falo de integridade tissular comprometida e com toda essa causa, né, é isso que eu estou falando. E aí eu pego qual a raiz do meu diagnóstico, que é a minha característica definidora. Eu vou botar integridade tissular prejudicada. Que resultado se espera que o paciente, o indivíduo alcance, né, em cima desse problema, em cima dessa característica definidora? Aí entra a escrita. O paciente irá o quê? Apresentar melhora. Melhora de quê? Então, sempre vai escrever. O paciente irá apresentar melhora, ou o paciente apresentará melhora, ou o paciente evoluirá positivamente, pode ser uma dessas três formas de escrita, né? De que, no caso aqui do exemplo, da integridade tissular da região trocantérica direita. Pronto, coloquei meu problema. Em até quanto tempo é um tecido, tá lesado? Vai ser em 1 hora, 2 horas? Não, né? Tem uns dias para a gente ter o quê? A evolução da recuperação tecidual. Então, 15 dias tá ok. Então, como vai ficar meu resultado? Meu planejamento do resultado esperado. Olha aqui, ó, embaixo, onde está minha setinha. O paciente irá apresentar melhora da integridade tissular da região trocantérica direita em até 15 dias. Poderia escrever de outra forma? Poderia também. O paciente evoluirá positivamente da recuperação da integridade tissular da região trocantérica direita em até 15 dias, dá no mesmo. Mas a gente usa um termo mais fácil de escrever, que é o paciente irá apresentar melhora de algo em até tantos dias. E é assim que se escreve. Esse limite de tempo dos resultados de enfermagem, eles devem ser precisos para a gente estar avaliando. Se a gente espera que ele evolua em 15 dias, o que iremos fazer? A gente vai estar implementando cuidado, né, com aquela ferida. Nós vamos estar implementando esse cuidado, fazendo os curativos e vendo dia a dia. Com 15 dias, a gente é um tempo preciso que a gente vai ver. No primeiro dia estava como, com 15 dias está como agora, e verificar se ele apresentou melhora. Se ele apresentou melhora, ok. Avaliação positiva, prognóstico positivo. O que iremos fazer? Vamos rever aquele planejamento. Será que não é melhor botar mais 15 dias para que feche completamente? Fechou completamente? Né? E aí a gente vai avaliando. A enfermeira, ela deve fazer, como eu disse para vocês, o raciocínio crítico, clínico, né, do seu conhecimento científico para estabelecer esse limite de tempo. E a gente ter essas nuances e ter essa noção de quê? De ver
se requer cuidado imediato ou longo. Se requer o quê? O paciente ele requer cuidados mais simples, cuidados intermediários ou cuidados o quê? Críticos. Pacientes e cuidados críticos, o tempo é o quê? É rápido, né? É um período mais curto para a gente estar implementando cuidado e vendo a evolução dele. Lembrando que o resultado esperado é escrito para cada diagnóstico. Ou seja, cada diagnóstico de enfermagem escrito, um resultado esperado deve ser escrito também. Esse resultado, por quê? Porque a escrita do resultado está baseada na característica definidora. E é isso, pessoal. É muito fácil essa terceira etapa. E aí, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês ah, eu vou estar passando um caso clínico para vocês. Aliás, se passar um caso clínico, não, vocês já têm um caso clínico feito, né, de revisão anterior, vocês vão pegá-lo, vocês me mandaram. Agora eu quero que vocês construam um resultado esperado para cada diagnóstico de enfermagem, que, se não me engano, se foram 3, 4, 5, 6, né, diagnósticos. Então, um resultado para cada diagnóstico. Vou dar mais um exemplo para vocês aqui que eu lembrei. O paciente ele está com febre, né? Se o paciente ele está com febre, ele está com a termorregulação que alterada. Então vamos lá, né? Qual a raiz do meu diagnóstico? Termorregulação alterada, minha característica definidora. E aí vamos lá. O que iremos fazer? Vamos escrever um resultado esperado para essa termorregulação alterada. Então a gente vai botar o quê? O paciente deverá apresentar melhora no equilíbrio da termorregulação em até 4 horas. Por quê? É um período ideal, né, de 2 a 4 horas que você vê o efeito do antipirético que você irá prescrever, que você irá administrar. Prescrever não, quem prescreve é o médico, né? A gente sabe disso, a gente só prescreve medicamentos de protocolos que o Ministério da Saúde implanta os protocolos e os municípios adotam. Mas voltando, o médico prescreveu um antipirético. Então, porque o paciente está com a febre. Então, em até 5 horas, o paciente, ou até 4 horas, o paciente deverá apresentar melhora da febre, né? Ou deverá apresentar equilíbrio na sua termorregulação, que é a mesma coisa, né? A gente reduzir a temperatura que estava alta, ele estava febril, para a temperatura normal. O da dispneia, que eu já dei também, o da dor, enfim. É muito simples. É só a gente fazer essa associação da melhora de quê? Da melhora da característica definidora, que é a raiz do problema do diagnóstico de enfermagem. Outro exemplo, um paciente com disfunção sexual. Ele está com o quê? Com disfunção erétil. Eu coloco como? O paciente deverá apresentar melhora da disfunção erétil em até 15 dias. Por que 15 dias? Porque é algo subjetivo, psicológico, às vezes requer medicamento, às vezes requer terapias alternativas, né, com cuidado psicológico, e não necessariamente medicamento. Então, tem um tempo que a gente se espera para apresentar melhora, tá? Então, um beijo para vocês. Qualquer dúvida, vocês vão deixar as dúvidas de vocês através da líder de turma que vai me perguntar, vai me enviar a pergunta, ou aqui no Moodle mesmo, tem um espaço destinado ao quê? Destinado a um fórum de discussão, que você vai deixando lá suas dúvidas e à medida que for vendo, eu vou respondendo, né? E a atividade de fixação, essa atividade não necessariamente é de pontuação, né? Você vai pegar o último caso clínico da primeira unidade que eu passei de revisão para vocês, que eu pedi que vocês delimitassem problema e diagnóstico. Eu quero que desse caso clínico você me dá, em cima dos diagnósticos que você já traçou, um resultado esperado, você vai postar no Moodle para mim, eu vou estar procedendo a correção. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Um beijo.